Eu sou o pastor Anderson Santos, estou passando aqui para mais uma reflexão, uma palavra rápida aí, eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida, bênção para a tua casa, tá bom? Lembrando que nós estamos ainda naquela série, né, pensando um pouquinho sobre conquistar o nosso último encontro, nós falamos sobre limpar o terreno, mas hoje eu quero falar sobre as alianças, cuidado com as alianças. Por quê? Porque todos nós queremos vencer, queremos conquistar, mas nós precisamos estar atento aos conselhos da palavra de Deus para nós. E eu quero meditar ainda no livro de Josué, capítulo de número 9, do verso 1 ao 6, que diz justamente o seguinte, ó: E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis da terra, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus e os perezeus, os aveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, e foram e se fingiram de embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gigal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. Olha que interessante isso. Há um pano de fundo aqui, e eu quero ser bem breve, mas eu disse que ia falar com você, cuidado com as alianças. Lembra que a nação de Israel estava conquistando, avançando, Deus havia prometido a terra e o povo estava avançando. Só que o que chama atenção é que aquilo que acontecera com Ai e com Jericó já estava aos ouvidos de toda a nação. A partir daí, enquanto alguns se juntaram para tentar se fortalecer e tentar lutar contra Israel e contra Jericó, entra em cena o povo de Gibeon, os gibeonitas. E eles vão usar de uma estratégia diferente. Eles vão propor uma aliança para com a nação de Israel. Algo que Deus havia proibido, algo que Deus havia ordenado. Olha, não façam aliança com os povos desta terra. Pensando nisso, o povo de Gibeão, os gibeonitas, eles então usam de artimanha para a partir daí tentar conquistar essa aliança. E aí eu queria pensar com você alguns pontos interessantes, bem rápido, é uma reflexão, né? É por isso que eu estou falando para você, cuidado com as alianças. Porque o que é uma aliança? É um pacto. Aliança é um acordo. E aí nós precisamos entender que Deus nos fez uma aliança, como fez uma aliança com o seu povo. Mas Ele também nos orienta a nós tomarmos cuidado com as alianças. Se você ler Êxodo 34:12, diz assim, ó: Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde vocês hão de entrar, para que não seja por laço para ti. Deus está dizendo para o povo, olha, não façam aliança com os cananeus, porque senão vai ser laço para a tua vida. Queridos, mas é interessante que os cananeus vão usar de estratégia. E eu queria aqui bem rápido, tecer aqui alguns conselhos para você. O primeiro conselho é justamente o seguinte: só buscaram aliança com Josué e com Israel porque eles ouviram falar acerca daquilo que Deus estava fazendo. Olha que interessante, o verso 3 diz justamente isso. Quando os moradores de Gibeon ouviram falar o que Gideão fez a Jericó e Ai, eles quiseram fazer aliança. Queridos, é interessante, porque muitas das vezes o interesse de alguém de se aliançar a nós é porque ouviu falar acerca daquilo que Deus está fazendo por nós e através de nós. Então a mensagem que eu tenho para você é: cuidado. Por quê? Porque o que Deus está fazendo por você e através de você pode despertar o interesse de muitos a fazer uma aliança. Mas você precisa estar atento para saber se Deus está no negócio ou não.
né? Tem tanta gente que diz assim, eu queria uma pessoa de Deus assim do meu lado. A pergunta é, será que Deus quer essa pessoa do seu lado? Então vale aqui uma reflexão. Então, queridos, a estratégia dos gibeonitas era bem simples. Como eles não poderiam enfrentar Israel pela frente, e o inimigo, quando vinha pela frente, morria, não aguentava, então eles resolveram fazer aliança. E isso é uma estratégia do inimigo dos nossos dias. Ao invés de lutar pela frente, ele sabe que não pode, então ele procura nos enfraquecer, fazendo alianças que Deus não está no negócio. O segundo ponto interessante, que você deve levar em consideração, é que nem tudo que parece é. Olha isso. O que o senhor quer dizer, pastor? Cuidado, nem tudo que parece é. Como assim? Se você observar do verso 4 ao verso 6 da leitura que nós fizemos, embora eles estavam ali próximo da onde Josué estava, eles então se vestiram com roupas velhas, pegaram odres velhos, eles usaram de uma astúcia, eles maquiaram para parecer uma coisa que não era. Então, queridos, cuidado. Por quê? Porque pode ser totalmente o contrário daquilo que você está vendo. Talvez algumas alianças vão surgir e você está olhando simplesmente aquilo que está por fora, mas Deus conhece o coração. Eles não hesitaram em investir no ornamento. Roupas velhas, sapatos velhos, trouxeram pão embolorado para parecer que estavam vindo de uma terra longínqua. Por quê? Porque se fosse de uma terra longínqua, que não pertencesse aos cananeus, não tinha problema o povo fazer uma aliança. Ou seja, nem tudo que parece é. E aqui eu chamo a tua atenção, nem todo mundo que está em Jerusalém é judeu. Cuidado. Ou seja, primeiro ponto, só queriam fazer uma aliança a partir do momento que ouviram falar do que Deus estava fazendo. E agora, nem tudo que parece é. Guarda isso no seu coração. Nem tudo que parece é. Um outro ponto que eu queria te falar, cuidado com as alianças, é cuidado com aquilo que não é transparente. Como assim? Queridos, quando eles chegam e pedem para fazer uma aliança, ou seja, os homens de Israel perguntam, como é que nós podemos fazer aliança com vocês? Será que vocês não estão próximos a nós? Será que vocês não são daqui? E aí eles já olham para Josué e dizem assim, olha, nós somos teus servos. Os teus servos vieram de uma terra longínqua. Ou seja, eles disfarçam, mas desconversam e não falam de fato de onde eram. Cuidado com aquilo que não é transparente. Queridos, se você não pode falar da onde veio, da onde é, por que esconder? E por que fazer uma aliança com alguém que não pode ser transparente? Cuidado, vigia. Deus tem coisa boa para você. Sabe que um exemplo que eu acho muito legal de citar é justamente o de Sansão. Como assim? Se você for observar, o Sansão mata aquele leão e aí ele está passando com os pais deles, ele vai ver lá o cadáver do leão e ele pega o mel e traz. E o texto bíblico diz que ele dá para os seus pais o mel, mas não lhes disse de onde veio o mel. Sansão era um nazireu. Óbvio que ele jamais poderia encostar no cadáver e muito menos tomar o mel de lá e partilhar. Sansão dá aos seus pais, mas oculta de onde veio. Cuidado, queridos. Se você precisa esconder de onde está vindo o mel, se você precisa esconder de onde está vindo o benefício, então pode ser uma aliança perigosa. Vigia, cuidado com aquilo que não é transparente. Se eu não posso revelar a origem, se eu não conheço a procedência e desconverso, o porquê disso? Então, cuidado com aquilo que não é transparente. Um outro ponto é justamente esse. Cuidado com a pressão psicológica. Como assim? Se você for observar, tanto no verso 6 como no verso que se segue, no final ele diz assim, fazei uma aliança conosco agora.
Olha a ênfase, fazei uma aliança conosco agora. Ou seja, muitas das vezes o inimigo, isso você vai ver tanto no verso 6 como no verso 11, o inimigo ele usa uma estratégia, ele não quer dar muito tempo para você pensar. Ou seja, tem que ser agora. Se você pensar muito, você... Então, normalmente assim, quando o golpe é passado por telefone, às vezes as pessoas trabalham nos nossos medos para não dar tempo da gente pensar. E olha que interessante, o inimigo muitas das vezes, ele usa dessas estratégias trabalhando nas nossas faculdades mentais, né? Então, cuidado com os elogios. Oh, somos teus servos. Olha, ouvimos falar o que Deus tem feito através de ti. E também cuidado com os medos, né? Ó, tem que ser agora, é pegar ou largar. Ó, se você não pegar esse, o outro não aparece. Se você não fechar agora, perdeu. Calma. Deus tem coisa boa para você. Não precisa desesperar, não. Não precisa se afobar. Calma. Há um tempo determinado para tudo e Deus vai agir. Então, muito cuidado. Um quinto ponto muito interessante. Cuidado com o apelo da fé. Eles vieram todos ornamentados. E quando foram questionados, eles disseram, se você olhar do verso 9 ao verso 11, eles vão dizer assim, ouvimos falar o que teu Deus fez aos deuses do Egito. E eles fazem um apelo à fé. Queridos, cuidado, porque muitas das vezes o mentiroso, ele tem aquela figura de piedade, ele apela à fé. Nossa, olha, eu ouvi falar, e ele conta a história, né? Os reis lá do Egito que fez isso, os reis além do Jordão. Mas se você for observar, o propósito deles, o texto diz que eles vieram porque ouviram falar do que Josué tinha feito a Jericó e a Ai. Mas quando eles vão falar com Josué, eles apelam à fé. Ou seja, eles têm aquela figura de piedade. Diz, não, nós ouvimos o que Deus fez, nós vimos o que Deus está fazendo. Cuidado com isso. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque é um apelo à fé. Tem gente que se finge de piedade. Falou das coisas de Deus, o irmão, né, descansa. Não, você viu? Você viu ele falando de Deus? Nossa, você viu ela falando de Deus? Cuidado. Pode ser um apelo à fé para te enganar. Eles podem ter investigado como aconteceu com os gibeonitas. Eles investigaram a origem de Israel e tudo aquilo que Deus tinha feito por meio de Israel e contaram uma história. Mas era simplesmente um apelo à fé. Cuidado com isso. Cuidado, cuidado. E um sexto ponto. O erro de não consultar ao Senhor. O grande erro da nação e de Josué como líder foi de não consultar o Senhor. O verso 14 diz assim: então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Queridos, o que você for fazer neste ano, peça conselho ao Senhor, busque a orientação divina, não faça nada sem antes saber se Deus está no negócio. Eles tomaram as provisões. Tomar as provisões era sentar à mesa. E sentar à mesa era um princípio de uma celebração de aliança. Cuidado com quem você tem sentado à mesa já nesse começo de ano. Você pediu conselho a Deus. Você perguntou se Deus já está no negócio. Então vigia. Cuidado com as alianças. Deus tem coisa boa para você? Sim, mas você precisa vigiar. O erro gravíssimo do Josué foi justamente isso. Ele confiou na própria experiência, naquilo que ele estava vendo, naquela aparência de piedade, em vestes amarrotadas, em vestes rasgadas. E esse foi o seu erro. Provérbios 28, 26 diz assim: quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Cuidado, nem tudo que parece é. Então nós precisamos entender isso. Eu chamo a tua atenção, eu sei que eu estou avançando, mas eu vou terminar já. Mas a etimologia do nome Gibeão significa pequeno monte. Há um ditado, né, um provérbio, diz que é chinês, mas que todos nós conhecemos,
que o perigo não são os grandes montes, são as pequenas pedras. As pequenas pedras. Por quê? Porque as grandes pedras nós desviamos no caminho, mas as pequenas pedras nós não damos atenção. Gibeão era um pequeno monte, e foi esse pequeno monte que levou a nação de Israel à ruína, que levou a nação de Israel a fazer uma aliança aonde Deus não se agradava. Cuidado, vigie, atente para as pequenas coisas, veja se Deus está no negócio. O verso 14 diz: Israel, porém, não consultou ao Senhor. E aí o sétimo e último ponto que eu queria chamar a tua atenção: cuidado, porque tem consequências. Todo acordo, todo pacto, toda aliança fora da orientação divina tem consequências, gera uma consequência. Então, queridos, nesse começo, nesse tempo de conquista, cuidado, porque tem consequência. Quando Josué descobriu a verdade, logo 3 dias depois, já tinha feito uma aliança. E o que me chama a atenção é que Deus não aprovava essa aliança, mas ele validou por causa do juramento de Josué. Ou seja, tem muitas alianças que Deus não concorda, mas você está validando uma palavra que você está dando. Você tem confirmado por meio do juramento. E o pior erro é não consultar ao Senhor. Ou seja, teve consequências. A nação de Israel vai sofrer essa consequência. Queridos, quase 400 anos para frente, lá em 2 Samuel, capítulo 21, a nação está passando por um tempo de fome e de crise muito grande, porque na gestão de Saul matou os gibeonitas que tinham uma aliança com Josué. Por isso Deus cobrou. Olha que interessante. Cuidado, porque tem consequências a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Ou seja, vigia. Deus tem coisa boa para você nesse ano, eu tenho certeza que tem. Algo de especial está para acontecer sobre a tua vida, sem sombra de dúvida. Mas cuidado com as alianças. Só quiseram aliança porque ouviram falar do que Deus estava fazendo através deles e por eles. Ou seja, nem tudo que parece é. Cuidado com aquilo que não é transparente. Busca o Senhor, porque tem consequências, tá bom? Que Deus te abençoe. Essa foi mais uma reflexão. Hoje demorou um pouquinho mais, mas é porque o assunto exigia. Mas que Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, indica para alguém, compartilha com alguém, para que mais vidas venham ser alcançadas e o nome de Deus seja glorificado. Beijo enorme no teu coração. Até um próximo encontro, refletindo sobre a palavra de Deus. Deus te abençoe. Um abraço, fica com Deus.